Boa noite. Nosso trabalho é da disciplina Introdução à História da Matemática e da Educação da Matemática. Da professora Marger. Nosso grupo sou eu, a Joana, Maria da Conceição, Lidiana, Roberta, Maria Aparecida e Ramon. E o nosso tutor, Eliane. Nossa tutora Eliane. O tema do nosso trabalho vai ser Educadores Matemáticos Brasileiros e suas contribuições. Nosso trabalho ele vai conter introdução, matemáticos brasileiros e conclusão. Eu vou falar sobre a matemática é um dos maiores patrimônios da humanidade, é fruto de muitos séculos de conhecimentos acumulados cada dia aperfeiçoados. Como conhecimento científico e instrumento de modificação do mundo, a matemática é uma das maiores criações da humanidade e motor de quase toda a tecnologia existente. Depois estou falando sobre o Euclides de Medeiros Guimarães Roxo. Ele nasceu em Aracaju em 1890 e faleceu em 1950. Ele estudou e formou no internato Colégio Pedro II em 1909 e em 1916 ele se formou em engenharia civil. Ele propôs uma mudança radical no ensino da matemática, onde o ponto principal seria acabar com a matemática ensinada em partes distintas e separadas. Antes era a aritmética, álgebra e geometria. Então ele propôs fazer uma junção dessas três disciplinas e formou uma só. Essa mudança foi apoiada pelo Departamento Nacional de Ensino e da Associação Brasileira de Educação, na qual ele era associado. O ministro acatou todas as ideias modernizadoras de Roxo e então a proposta de Roxo foi transformada em lei nacional. Manfredo Perdigão do Carmo. Ele trabalhou como engenheiro, mas abandonou a carreira para se tornar professor. Seu trabalho de pesquisa foi desenvolvido na área em geometria diferencial, em particular na teoria das dimensões isométricas e na teoria das subvariedades mínimas. Ele orientou mais de 20 teses de doutorado e teve a alegria de ver alguns de seus alunos se transformarem em matemáticos destacados. Tem tido grande interesse em criar grupos de pesquisa em geometria diferencial no Brasil. Escreveu vários livros com finalidade de aclarar a literatura existente em geometria diferencial e atrair jovens talentos para a área. Sérgio Nobre. Ele foi um pesquisador brasileiro da história da matemática e sua relação com o ensino diz que durante milhares de anos o homem, ao analisar e interpretar melhor o mundo na qual habita, desenvolveu o que atualmente chamamos de ciência. Ele destacava que o pensamento matemático científico é permeado de questões que devem permanecer vivas no pensamento dos educadores. E essas questões eram muito importantes para o desenvolvimento da ciência, que dizem a respeito aos porquês da ocorrência de um fenômeno ou da existência de um determinado teorema. Propõe-se que se fomente o pensamento questionado aos alunos em uma sala de matemática. Raimundo Teixeira Mendes. Ele viveu em um ambiente de família abastada, educou-se no catolicismo, pois aderiu à obra estritamente filosófica de Comte, ou seja, ao sistema de filosofia positiva, recusando o sistema de política positiva. De acordo com Mendes, as atividades históricas podem conduzir os estudantes a um processo dinâmico da construção do conhecimento matemático. Lucília Sanches. Nos anos de 1960, teve experiência pedagógica inovadora, que foi encerrada nos tempos da ditadura militar. Ela foi uma figura-chave da educação de matemática brasileira, foi coautora
autora do primeiro livro didático de matemática para o ensino primário, que incluiu a matemática moderna, além de integrar grupos de autoras de coleção didática com grande sucesso editorial nos anos de 1970.